Pode começar. Então, a ação penal 505.30.13.30, depoimento do senhor deputado federal Marcelo Guilherme de Aro Ferreira. Senhor deputado, Vossa Excelência foi chamada nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, certo. Senhor deputado, por força do que diz a lei, eu preciso advertir Vossa Excelência que se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo, Excelência. Dito isso, eu passo aqui a palavra ao defensor do senhor Eduardo Cunha. Com a palavra, então, advogado. Bom dia, deputado. Bom dia, doutor. Tudo bom? Tudo bem. O senhor é deputado desde quando? Eu fui eleito na última eleição, em 2014, tomei posse em 2015. Qual o partido, senhor? PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Em 2015, o senhor era líder do partido? Sim, no meu primeiro dia de mandato eu já assumi a liderança do partido. O senhor se recorda de, nessa condição de líder, ter pedido a cessão de um analista do Senim ao então presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Sim, pedi uma liberação de um servidor lá, o Salmito. Um analista do Senim é o Centro de Informática, né? Isso. Como é que foi isso? O Senim, propriamente dito, ele negou essa liberação? Doutor, pelo seguinte, o Salmito é um servidor do Senim, é servidor de carreira. E aí a liderança do partido ela é composta por servidores da Câmara e livres nomeações. Então, entre os servidores, a gente escolhe servidores da casa, cada um de um lugar. E eu escolhi para ser o chefe de gabinete da liderança o Salmito, Afonso Salmito, que na época ele trabalhava no Senim, era servidor do Senim, da informática. E qual foi a justificativa, se você recorda, que o Senim deu? O que? Desculpa, para negar essa sessão. Pelo que eu me lembro, doutor, na época eles falaram que tinha muito trabalho acumulado dentro do Senim, tinha muita coisa para fazer e não tinha como liberar um servidor pela quantidade de tarefas que tinha lá no Centro de Informática. O senhor se recorda de uma reunião que o então presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, promoveu com a presença do senhor sobre essa negativa do Senim? Sim, lembro. O que foi o objeto da reunião? O senhor se recorda? Como é que foi? Recordo. Foi o seguinte, porque como que funciona na Câmara? Eu, na condição de líder, eu faço um requerimento pedindo a liberação do servidor, eu faço requerimento, se eu não me engano, direto para o local onde o servidor trabalha. Então a gente pediu lá no Senim a liberação do Salmito. O Senim respondeu a correspondência negando, falando que não podia, porque lá tinha muito trabalho e não tinha como liberar o servidor. Naquela oportunidade eu fui então até o presidente da Câmara, na época Eduardo Cunha, e falei com ele que tinha sido negada o servidor para a liderança do PHS, que no meu entendimento isso não era correto, porque a principal função da casa é legislativa, e eu estava pedindo para ceder um servidor para ser o chefe de gabinete de uma liderança, de uma bancada de um partido. Então eu não concordei e fui e contei isso para o presidente da Câmara, na sala da presidência da Câmara na época. E aí, imediatamente, ele pegou o telefone, ligou para o diretor, o coordenador, não sei qual a nomenclatura exata, mas é o chefe do departamento, e chamou ele na sala lá para conversar sobre o assunto. E como é que é? Ele cobrou explicações dessa negativa? Cobrou. Inclusive ele foi bem incisivo com o diretor, né? Eu estou falando aqui diretor, mas não sei se é essa nomenclatura, o chefe, né? Claro. Coordenador. Vou pedir licença para falar diretor, mas eu não sei se é a nomenclatura exata, mas é o topo máximo do Senim, né? Quem é coordenado. E aí ele ligou, chamou a pessoa na sala dele, na minha frente,
e falou, olha, o deputado, o líder, fez um pedido para ceder um servidor e foi negado. Qual que é o motivo da negativa? E aí o diretor então falou que tinha negado porque tinha muito trabalho a ser realizado dentro do CENIM. E eu lembro que o presidente na época começou a fazer algumas perguntas para ele para conferir se realmente tinha muito trabalho, sabe? E no final dessa conversa o presidente falou, olha, a prioridade da casa é atender as bancadas, as lideranças, e o servidor vai sim ser cedido para o PHS. Foi uma reunião bem dura, assim, sabe? Foi uma conversa dura. O senhor se recorda se foi tratada a questão da carga horária reduzida? Foi. Os funcionários do CENIM? Pelo seguinte, quando eu pedi a liberação do Salmito, e foi negado, o Salmito veio até mim e me contou como que era o trabalho dentro do CENIM. E o Salmito na época falou, olha Marcelo, o pessoal não bate ponto, tem muita gente que não trabalha na carga horária que tem que trabalhar, né, que é o tempo do concurso que eles prestaram, o cara chega a hora que quer, sai a hora que quer. Tem serviço lá que eles tinham que prestar e eles contratam terceiros para prestar. Isso não é verdade, o coordenador está com implicância comigo, não quer que eu saia do CENIM porque ele não gosta de mim. Enfim, ele me colocou toda a situação do CENIM que eu reportei para o presidente da Câmara. E aí eu lembro de uma das perguntas que o presidente na época fez, ele perguntou para o diretor qual que era a carga horária. E aí o diretor respondeu e perguntou, vocês batem ponto? Aí ele desconversou, falou que acha que não tinha ponto, mas que eles cumpriam sim o horário. E aí na época o presidente falou que a partir daquele momento então era para todo mundo bater ponto. E eu lembro que a partir disso, quando o coordenador saiu, ele contou lá para o pessoal do departamento que o Salmito tinha passado as informações e nos grupos de WhatsApp dos servidores começaram a acabar com o Salmito, xingar ele, falar que ele era traíra, que ele tinha passado as informações internas do CENIM, dos servidores da Câmara, que a partir de então ia ter ponto para todos os servidores por culpa dele. E eu, inclusive, com os servidores da Câmara, fiquei um bom tempo com uma relação muito difícil, porque eles olhavam para mim e achavam que, por causa da minha atitude, o presidente tinha, então, instituído o ponto para todos os servidores, que não tinha antes. O senhor se recorda se nessa reunião foi falado que o número de analistas de informática era muito elevado, comparável até com empresas da área de tecnologia? Verdade. Foi falado de eu não lembro o nome da empresa, mas compararam com grandes empresas da informática. Foi falado sim que tinha mais do que gente suficiente para fazer a demanda lá. Era exatamente o contraponto. O presidente defendeu o nosso ponto de vista que não tinha cabimento deixar de ceder um servidor com um pretexto que tinha trabalho demais, sendo que na verdade não tinha. O Checote, se ele falou que era comparável à Microsoft? Verdade, exatamente. Essa decisão, o senhor já explicou um pouco isso, mas só para checar de forma mais específica, essa decisão então gerou um desconforto grande nos servidores como um todo, mas especificamente nos de informática, né? Demais. É o que eu estou falando. Tem até grupo de WhatsApp, porque tem grupo dos servidores do WhatsApp, no WhatsApp, e o Salmito na época me mostrou. Aí faziam artes com o nome do Salmito, chamando ele de traíra. Também me criticavam no grupo, falando que o deputado Marcelo Aro que tinha levado as informações para o presidente da Câmara, ataques ao presidente da Câmara, a minha pessoa, enfim. Que nem eu disse, até hoje ainda tem servidor da informática que vira a cara quando cruza no corredor comigo. Depois disso, o senhor se recorda de um vazamento de informações que houve do setor de informática, da exoneração do diretor? Sim, ele foi exonerado depois. O senhor se recorda como é que foi essa situação? Eu não recordo direito, não. Eu acompanhei, assim, a gente teve a notícia da exoneração e eu vi a repercussão na mídia, porque eu lembro que eu comentei com alguns
amigos da época falando, nossa, deve ter sido por causa daquela confusão da época da liberação do Salmito e etc e tal. Mas eu não sei contar os detalhes desse processo de exoneração. Não, perfeito. Álvaro, alguma pergunta? Agora o advogado que está lá. Não. Sem perguntas. Então, sem mais perguntas, silêncio. Certo. O Ministério Público tem indagações? Tem indagações. O assistente de acusação tem indagações? O juiz também não tem questões nesse caso, então vou declarar encerrado o depoimento do deputado Marcelo Ferreira. Pode interromper.